Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 21 até o 30. Vocês têm notado, espero que vocês tenham notado, que as autoridades religiosas do tempo de Jesus, aqui apresenta-se sempre como o nome dos judeus, estavam com o firme propósito de matar nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não acreditavam que Jesus é Deus. E na sociedade de hoje, depois de 2025 anos de evangelização, nós ainda encontramos pessoas que não creem, pessoas que criam que Jesus é Deus e passaram a não acreditar. Como eu falei ontem, uma doutrinação vem acontecendo dentro das escolas, através das mídias, a mídia pagã. Graças a Deus nós temos a mídia católica que tem se empenhado na evangelização. Mas existe uma mídia pagã que, através de programas, de novelas, de filmes, vem fazendo de tudo para que o nome de Jesus seja exterminado da face da terra. E para se exterminar o nome de Jesus, que é Senhor e Deus da face da terra, há uma perseguição aos católicos. Porque destruindo a Igreja Católica, se destruirá o nome de Jesus, se apagará o nome de Jesus, se apagará o nome da Santíssima Trindade, se apagará a questão da vida eterna e teremos um mundo totalmente paganizado. E o demônio está se empenhando com toda a força para que isso aconteça, embora, graças a Deus, isso não irá acontecer, mas, infelizmente, muitos se deixarão levar por esse falso ensinamento. Então, aqui no Evangelho de hoje, a perseguição a Jesus continua. Lembrando, meus irmãos, que a perseguição a Jesus é a mesma perseguição à Igreja Católica. Quando se persegue a Igreja Católica,
se persegue Jesus Cristo. Quando se persegue Jesus Cristo, está perseguindo a Igreja Católica. Lembremos que quando, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, quando Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo São Paulo, o pregador dos gentios, na hora que ele tem um encontro com Jesus, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque, na verdade, Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Aí Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, persegue-se os cristãos, persegue-se nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está aí essa perseguição. E aqui Jesus, ele já começa a mostrar para os perseguidores dele que ele vai morrer. Eles vão matar Jesus. Mas, na verdade, era preciso que Jesus morresse para redimir o mundo. Eles estavam pensando que, matando Jesus, eles iriam acabar, né, com aquela doutrina, com o ensinamento que Jesus estava trazendo. Mas não, é pelo contrário. Jesus sendo morto significa que a obra dele estaria completa, porque ele veio para ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. E aqui no Evangelho, Jesus já começa dizendo para eles algo que é muito importante. Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Qual é o pecado? De não crer que Jesus é Deus. O maior pecado, meus irmãos, da humanidade é esse. É não acreditar que Jesus é Deus. Esse é um grande pecado. Jesus está deixando bem claro que não basta crer no Pai, é preciso crer no Filho e é preciso crer também no Espírito Santo. E aí se abre o leque para o mistério da Santíssima Trindade. Esse mistério da Santíssima Trindade é completo, o entendimento dele se dá na sua plenitude na Igreja Católica. Não se dá em outro lugar, meus irmãos. Nos outros lugares, é sempre a metade, por parte ali até dos evangélicos, e por parte dos pagãos, não é metade não, é erro completo. Porque por parte dos evangélicos, dos protestantes, eles não creem no ensinamento completo que Deus nos dá. Por exemplo, Jesus diz que está presente na Eucaristia. Os protestantes não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Então eles não têm a plenitude do entendimento, da revelação que se deu. Os pagãos, os de outras religiões, eles têm os seus deuses próprios. Então, eles tendo os deuses deles, é claro que eles não vão ter a revelação completa do Deus verdadeiro. Então, não crer na Santíssima Trindade, não crer na Igreja Católica, nos seus ensinamentos, não crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não crer no Espírito Santo, é cair num grande pecado. E cai-se num pecado de idolatria por não estar crendo no Deus verdadeiro. Isso é desobediência, como hoje na primeira leitura está falando do povo que começou a murmurar no deserto e Deus enviou serpentes. E as serpentes estavam picando e matando eles. E aí Deus manda fazer uma serpente de bronze e ser erguida numa haste, e todos aqueles que olharem para aquela serpente de bronze seriam curados dos seus males, que na verdade é uma prefiguração de Jesus Cristo que seria erguido na cruz. E ali no capítulo 3 do Evangelho de São João vai dizer que assim como a serpente foi erguida no deserto,
O Filho do Homem também será erguido e todo que nele crer será salvo. Está vendo? Todo que nele crer será salvo. E aqui no Evangelho, Jesus, ele diz justamente isso. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno. Quem que o enviou? O Pai. E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, ou seja, quando vocês erguerem o Filho do Homem na cruz, então sabereis que eu sou. Esse eu sou nos arremete lá ao livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés vê Deus na sarça ardente. Ele via a sarça ardente, que lembrava ali a presença de Deus, e Deus, quando ele perguntou, mas quando eu for falar com o Faraó sobre os deuses, a que Deus é que eu devo falar? Porque os faraó tinham os seus deuses. Então, ele já tinha os deuses dele. Uma vez que ele já tinha os deuses dele, Moisés está dizendo, quando eu for te apresentar, como é que eu vou dizer? Aí Deus diz, fale para ele que eu sou o que sou. Porque Deus é. E aí então Jesus agora está dizendo, quando eu for erguido, então vocês crerão que eu sou. Que eu sou quem? Eu sou Deus, eu sou o Senhor, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me ama e enviou, que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. E aí aqui diz que depois que Jesus falou isso, alguns passaram a acreditar nele. E aqui tem uma outra questão que Jesus está falando aqui nos primeiros versículos do Evangelho de hoje. Ele diz, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. E para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentaram, por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Eu sou do alto, eu vim do céu. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos para que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, meus irmãos, Jesus está deixando bem claro que ele veio do céu. Ele não é deste mundo. É por isso que nós também não somos deste mundo. Vocês estão entendendo agora porque de vez em quando nós recebemos a notícia de alguém que morreu e daqui a um tempo as pessoas receberão a notícia que nós morremos? É assim, nós teremos que sair deste mundo, porque nós não somos deste mundo, meus irmãos. Nós não pertencemos a este mundo. Se Deus não é deste mundo, como é que nós vamos ser também? Então nós precisamos crer em Jesus para que nós também possamos fazer a passagem para nós nos encontrarmos com Ele. Você se lembra que no Evangelho de ontem Jesus dizia que... Não, esses dias, né? Não ontem, mas esses dias, Jesus falou justamente sobre isso, que é o toque da trombeta. Todos nós ressuscitaremos, os corpos vão ressuscitar, embora a alma já tenha sido julgada e já esteja lá na eternidade, os corpos ressuscitarão e irão para a vida eterna. Aqueles que estiverem com Jesus, que creram em Jesus, irão para a vida eterna com Jesus.
E aqueles que não creram em Jesus vão ressuscitar também para a vida eterna, mas irão para a condenação. Que é isso que Jesus está falando. Vocês morrerão nos vossos pecados, porque vocês não acreditam que eu sou. Agora imagina, meus irmãos, no mundo que nós estamos agora, essa doutrinação que vem nas mídias, nas escolas, através de livros, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, negando a eternidade, negando o céu, negando o purgatório, negando o inferno, dizendo que a nossa vida é passageira aqui, acabou, morrer, ao morrer não tem mais nada. Essa negação a nosso Senhor e a perseguição, como eu já disse, a perseguição à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, porque ele fundou a Igreja Católica. É por isso que eu digo que Jesus é católico. Jesus é católico porque ele é o fundador da Igreja Católica. Então, uma perseguição constante à Igreja, aos cristãos. Que isso vai acontecer no futuro, nós não sabemos quando, mas a Sagrada Escritura diz que o anticristo se revelará e com prodígios ele vai enganar os católicos, os cristãos, e os cristãos vão atrás dele nessa falsa religião. Sem o Cristo, isso irá acontecer. Então nós precisamos estar firmes, meus irmãos, firmes na doutrina católica, firme no catecismo da Igreja Católica, firme nos santos evangelhos, na Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura canônica. Entendeu? Aquela que a igreja declarou ali através do Antigo e do Novo Testamento. E aí, dos santos padres, no depósito da fé, na firmeza na Igreja Católica, que tem Pedro como representante visível de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Santo Padre, firme na doutrina, no ensinamento, sem abandonar. Embora muitos ensinamentos errados venham acontecendo. Recentemente eu falava com uma pessoa, diante da ignorância dele, em relação às coisas da fé, eu dizia para ele, você precisa estudar, ler o catecismo da igreja. Porque você é uma pessoa de caminhada. E você ainda não sabe o que é pecado mortal? Você não sabe que o pecado mortal condena, leva a pessoa ao inferno? A pessoa não sabia, pessoa de caminhada. Mas ela falava também das confusões que muitos aqueles que estão aí à frente da igreja estão ensinando de forma errada, dizendo que pecado mortal não condena mais ninguém e assim por diante. Então, essa firmeza, nós não podemos cair na preguiça espiritual, na preguiça intelectual, porque estudar a doutrina da igreja não é fácil, é uma fonte inesgotável de ensinamento. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, mas vai surgindo coisas novas ali na Sagrada Escritura e na doutrina da igreja. Ainda mais neste mundo ateu, materialista, nós precisamos dar resposta e precisamos firmar a nossa fé para nós não morrermos no nosso pecado. Como Jesus falou aqui no Evangelho a esses
a essas autoridades religiosas do tempo de Jesus, que eram aqui representadas nesse momento pelos fariseus. Nós não podemos morrer no pecado da idolatria, que significa atribuir às divindades pagãs aquilo que só a revelação nos deu em relação à Santíssima Trindade. Nós cremos na Santíssima Trindade. E cremos na Santíssima Trindade porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, nos revelou, nos mostrou a verdade e deixou essa verdade na Igreja Católica, não foi nas seitas, não foi nas religiões pagãs, foi na Igreja Católica. E se for preciso que passemos pela perseguição e sigamos o caminho de Jesus Cristo, porque não tem outro meio, nós teremos que seguir este caminho. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.